Olá, bem-vindo ao Minuto AB. Hoje nós vamos discorrer sobre as medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.095, que trata da competência do Juizado Especial Criminal, o GCRIM. Essas medidas despenalizadoras se subdividem em 4 tipos. Os artigos que eu vou citar aqui são todos da Lei 9.099 de 95. A primeira medida despenalizadora é a composição dos danos civis, prevista no artigo 74, parágrafo único. A segunda, transação penal, prevista no artigo 76. Terceiro, representação, a necessidade de representação nos crimes de lesão corporal leve e lesão corporal culposa, artigo 88. E por último, suspensão condicional do processo, artigo 89. Veja que eu grifei aqui, suspensão condicional do processo, porque este instituto não pode ser confundido com suspensão condicional da pena. São institutos diferentes. Hoje nós vamos tratar sobre a suspensão condicional do processo e não sobre a suspensão condicional da pena. Quando o processo chega no juizado, é designada a audiência preliminar. E nessa audiência preliminar já são possíveis 2 medidas despenalizadoras: a composição dos danos civis ou a transação penal. O que é a composição dos danos civis? A vítima é colocada frente ao réu e tenta-se então essa composição, que seria um valor, uma indenização que o réu pagaria à vítima. Para que haja composição dos danos civis, é preciso que, no caso, haja anuência tanto da vítima quanto do réu. Chega-se a um valor ali, na audiência, para que a vítima seja indenizada, e depois que o réu efetua esse pagamento, o processo é extinto e não gera nenhum tipo de antecedente a ele. Mas, se por alguma razão não houver anuência da vítima ou não houver a anuência do réu, não é possível a composição dos danos civis. Passa-se então a segunda medida despenalizadora, que é a transação penal. A transação penal ela consiste na imposição de uma pena restritiva de direito ou de uma multa. Geralmente, na maioria dos casos, na prática, é imposta uma multa ao réu. E o que acontece? Essa multa ela não vai para a vítima, esses valores pagos não vão para a vítima. Geralmente são destinados a uma entidade carente ou de assistencialismo. E na transação penal, diferentemente da composição dos danos civis, depende exclusivamente da anuência do réu. Pouco importa se a vítima aceita ou não. A transação penal depende exclusivamente da vontade do réu em querer ou não celebrar a transação penal. A terceira medida despenalizadora é a necessidade de representação nos crimes de lesão corporal leve ou culposa. Quando a vítima sofre um desses delitos, uma lesão corporal leve ou uma lesão corporal culposa, é preciso que a vítima, dentro do prazo decadencial de 6 meses, faça a representação contra o réu. Se dentro desse lapso temporal de 6 meses a vítima não vem a representar o réu em decorrência da prática desses crimes, ou de lesão corporal leve ou lesão corporal culposa, o processo vai ser extinto e o réu não vai responder a nenhum tipo de delito. A última medida despenalizadora é a suspensão condicional do processo. Lembre-se, não confundir com a suspensão condicional da pena. Na suspensão condicional do processo, depois da audiência preliminar, se não houver a possibilidade da composição dos danos civis ou se não houver a possibilidade da transação penal, o processo vai ser remetido, dependendo do crime, ao Ministério Público. E depois que o Ministério Público ofertar a denúncia, se verificar que o réu preenche os requisitos previstos no artigo 89 da Lei 9.099, pode propor ao réu a suspensão condicional do processo, que consiste no período de prova e na aplicação de multa ou de pena restritiva de direito. Esse período de prova da suspensão condicional do processo geralmente é de 2 anos. Então, durante 2 anos, o processo vai ficar parado, o réu vai ter que pagar a multa ou cumprir a pena restritiva de direito. Ao final desse período de 2 anos, se o réu cumpriu as medidas a ele impostas, o processo é arquivado e não vai gerar nenhum tipo de antecedente ao réu. Vejam que a diferença para a transação penal é que aqui nós temos o período de prova, que é de 2 anos. Já na transação penal, não. Logo após o réu cumprir a pena restritiva de direito ou pagar a multa, automaticamente o processo já é arquivado. Agora, na suspensão condicional do processo, além de cumprir a pena restritiva de direito ou pagar a multa, o processo fica parado pelo período de prova, que é de 2 anos.
Só ao final de 2 anos é que, se o réu cumprir as medidas a ele imposta, é que o processo vai ser arquivado. Caso antes desse período o processo não é arquivado, mesmo que ele já venha a pagar a multa ou mesmo que ele já tenha cumprido a pena restritiva de direito. Espero que tenha gostado da aula de hoje e continue nos acompanhando.